A gente recebe agora James Gulbrandsen para falar com a gente aqui, trazendo a visão dele importante para vários pontos. James, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Mais uma semana aqui com a gente da BMC News. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, Paula. Tudo bem com você? É uma semana muito... Que bom. É uma semana, assim, muito corrida. Quarta, quinta, sexta-feira, a gente tem resultados chegando com uma frequência quase inédita, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, estou super feliz de estar com você mais uma vez. Obrigada, Jamie. Já que você falou que realmente é uma semana corrida, a gente estava até falando, né, agora há pouco em relação a esta semana que vai ter indicadores importantes para serem olhados, CPI, tanto Estados Unidos e China, também temos aqui no Brasil o IPCA para ser divulgado na sexta-feira, indicadores que são ali muito usados e utilizados, inclusive, para os investidores, a trazer ali possibilidades de visões ali de políticas monetárias. Mas eu queria entender, né, até porque também tem esses resultados importantes que você falou, a gente já teve mais cedo Itaú sendo divulgado, a gente também tem os resultados importantes nos Estados Unidos. Como que está isso, a perspectiva para o nosso mercado para esta semana? Bom, em geral, estamos vendo uma recuperação interessante, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Os resultados nos Estados Unidos têm chegado, em geral, mais forte que esperados. E no Brasil também. Então, essa semana deveria ser realmente uma semana que ou confirma ou não nossa expectativa de que o Brasil, em geral, os resultados das empresas listadas no Brasil vão começar a entrar num ciclo de recuperação, como aconteceu em vários momentos do passado muito importantes. Tipo, por exemplo, final de 2015, o início de 2016. Estamos enxergando muita semelhança entre hoje em dia e naquela época de recuperação que foi tão importante para os investidores em renda variável no Brasil. Bom, quero trazer aqui o Van Dijk, que está junto com a gente também para a nossa conversa, viu, James? Entender um pouco também da visão de vocês dois. A gente tem aí algumas pautas, vamos dizer assim, importantes, principalmente olhando aqui para o Brasil, a serem discutidas, a expectativa ainda em relação ao arcabouço fiscal, a essa votação. Van Dijk, em primeiro lugar, antes da minha pergunta, bom dia, seja bem-vindo mais uma semana aqui com a gente também na BMC News. Prazer estar aqui com você. Olá, James, como é que você está? Olá a todos, sempre muito feliz de estar com vocês. Obrigada. Van Dijk, queria entender também, né, na sua análise, aí, na sua visão, o quanto esses assuntos, né, internos brasileiros, pautas importantes até em relação, a gente estava comentando aqui na hora do intervalo, vamos falar mais também em relação ao Banco Central, a possibilidades ali de algumas situações, o próprio né, presidente Lula fez mais críticas de novo ao Banco Central, mais críticas também em relação a Roberto Campos Neto, mas eu queria entender até onde isso já está precificado na sua visão no mercado ou até onde realmente isso pode acabar impactando o nosso mercado financeiro ao longo aí dos próximos dias. Paula, as ações e falas do Lula estão precificadas há muito tempo. Todo mundo sabia e sempre soube a posição dele com relação à taxa de juros e principalmente a inexistência de um arcabouço fiscal que seja crível e ao mesmo tempo execuível. O que foi apresentado não é nem crível nem execuível. Não existe nenhuma penalidade para o mandatário em não cumpri-lo, além de uma cartinha ao Congresso Nacional e ao povo, obviamente. Então, normalmente, em países que têm um viés populista, tanto de esquerda como de direita, que é o caso do Brasil, né, esses mandatários, como no caso agora Lula, gostariam de ter mais dinheiro para gastar e a gente depois arruma no futuro, se eu estiver por aqui ainda, né? Normalmente é esse tipo de pensamento que ocorre. Só que o que acontece no Brasil hoje, né? Nós temos uma situação em que o mercado já entendeu isso e já precificou. O que não está precificado e que começou a ser um problema, que pode gerar um problema muito sério, é a nomeação de uma série de personagens
para o Banco Central, começando pelo Galípolo, que hoje é o segundo homem o secretário, depois do Haddad, do Ministério da Fazenda. Galípolo é um economista, trabalhou em alguns bancos, etc., e tem uma visão muito heterodoxa da economia, principalmente da política monetária, o que assusta. Ele é uma das pessoas, né, que subscreve a MMT, né, Modern Monetary Theory, teoria monetária moderna, que não vê um problema com endividamento, ainda que o país tenha um endividamento para o tamanho da sua renda e comparado com seus pares extremamente elevado. Então, a possibilidade de nomeação de Galípolo, primeiramente, para uma das diretorias do Banco Central e depois, no futuro, como o próprio presidente do Banco Central, isso está sendo ventilado nos bastidores em Brasília, isso representa um assombro ao mercado financeiro, porque este valor, né, o quantitativo de ações dentro do Banco Central, como um vassalo do presidente Lula, né, que rompe a instituição da separação, da independência do Banco Central, isso ainda não está precificado. Isso pode acarretar em alguns danos à economia brasileira e, obviamente, o mercado antecipa baixa de juros na gritaria, como aconteceu em 2014 e 2015, né, na gestão do Tombini, e que acabou com o impeachment da presidente Dilma. Bom, queria ainda trazer aqui em relação à questão do governo, este final de semana, além da crítica aos juros, o Lula também voltou a falar lá em Londres, né, o James, em relação à Eletrobras. Um ponto muito sensível, inclusive, ele volta a fazer críticas ali em relação à privatização da companhia. Até queria entender, viu, James, depois se você trazer a sua opinião e puder compartilhar, né, no N-Quantis, como que você enxerga ali Eletrobras, as duas ações que têm sofrido aí desvalorização diante dessa grande, né, preocupação, apesar que muitos, até especialistas, acreditam que essa reversão, essa mudança não deve acontecer, estava muito baseada ali, né, juridicamente, mas traz aquela sensação, inclusive, né, de um alerta de possíveis interferências, de uma pressão aí por parte do governo na Eletrobras. Eu queria entender também um pouco da sua visão, James, sobre esta, né, situação, já que na sexta a gente viu que a AGU ingressou ali, né, com uma ação para mudar ali, principalmente o conselho, né, para que o governo tenha mais votos ali no conselho da Eletrobras. Como que você enxerga essa situação, James? Bom, primeiramente, mais uma vez o Lula achou uma oportunidade para gastar o dinheiro do povo lá em Londres, e depois a gente teve essa fala sobre a Eletrobras, Petrobras. Assim, a coisa que mais preocupa o investidor, especialmente estrangeiro, mas todos os investidores, mesmo os investidores brasileiros, é a falta de clareza, a falta de certeza. Não pode mudar as regras do jogo antes que ele começou. E é isso que está acontecendo. Esse governo está fazendo o diabo para tentar desprivatizar, assim, eu com certeza, se pudesse, gostaria de desfazer o que aconteceu com a Eletrobras, com Petrobras, com todas as estatais. Eu comecei minha carreira lá atrás no Morgan Stanley, trabalhando na criação dos ADRs da Petrobras. Então, tenho bastante experiência em lidar com um governo que, sim, nesse caso foi o governo do FHC, que entendia a importância de entrar no mundo moderno, que foi lá atrás. Agora estamos falando sobre perto de 26, 27 anos atrás. Esse governo está ameaçando o mercado a desfazer tudo e trazer o Brasil de volta para o século, nem sei se 20º, século XIX, talvez, em termos de precedência econômica. E é isso que falta. Assim, a gente tem que estabelecer precedência e seguir a precedência, uma precedência boa. É isso que destaca economias e bolsas
desenvolvidas em que você sabe, o investidor entra no campo sabendo quais são as regras, segue o jogo, seguindo as regras do jogo, e aí tem talvez não jogue bem, mas pelo menos tem um entendimento em comum de quais são as regras. O que esse governo está fazendo é reescrever todas as regras do jogo. Henrique, queria também entender na sua visão, né, os riscos, na verdade, que você enxerga desse tema em si, vir à tona e desgastar, né, acho que muito mais até, vai muito mais, acho que o desgaste dessa credibilidade, principalmente em relação ao investimento, investidor estrangeiro olhando o Brasil em relação a essas questões, se você acredita que isso pode também abrir ali, de certa forma, algum precedente de preocupação para as outras ex-estatais que passaram por este movimento de privatização, mesmo tendo o governo ainda como sócio? Bom, no mundo da economia e das finanças, tem duas palavras que andam juntas: credibilidade, número 1, e previsibilidade. O Brasil é um país que se mostrou bastante errático na sua credibilidade. Não é à toa que o prêmio de risco brasileiro é muito maior do que países similares em tamanho de economia e principalmente comparado com países desenvolvidos. E a outra palavra super importante, né, é a previsibilidade. O Brasil é um país que notoriamente, e aliás, diariamente quase, muda a regra do jogo através de novas leis ou questionamentos do Supremo Tribunal Federal no meio do jogo, né? O que faz a previsibilidade e a credibilidade serem anuladas. Então esse é o grande problema do Brasil, e a gente sabe que tem um Supremo Tribunal que, quando apelado a ele as questões como essa de reestatizar uma empresa que foi privatizada dentro da legalidade, não houve nenhum tipo de infração à legalidade. A forma que foi feita a privatização foi um aumento de capital e a União não seguiu junto com os investidores privados. Não tem nada de errado com isso, não tem o que ser revertido nisso. Agora nós temos um governo que tem um viés ideológico diferente e muito marcado, que gostaria de se mostrar, principalmente para o lado mais esotérico, né, do Partido dos Trabalhadores e do lado da esquerda mais, vamos dizer assim, radical que existe no Brasil e que está dentro do partido e dos partidos aliados, que ele vai prometer que ele vai cumprir algumas promessas de campanha, inclusive a tentativa da reversão da privatização da Eletrobras. Eu acho remota a possibilidade, mas eu digo remota, não impossível. Eu gostaria de dizer aqui, como eu diria se eu estivesse nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou no Japão, que é impossível a revisão disso. No entanto, né, no Brasil a gente sabe que até o passado a gente não consegue ter clareza a respeito dele, porque ele muda conforme a gente evolui. E esse é um risco bastante notável no Brasil. Nunca houve uma reversão, né, então acho que o precedente indica. A probabilidade é baixa, no entanto, existe uma ação que já foi entrada, que já foi estabelecida na AGU, querendo essa revisão. Quer dizer, a gente está vendo que é uma ameaça crível. Quão crível ela é e até que ponto ela vai se desdobrar numa reversão de uma privatização, eu acho difícil. No entanto, o que a gente tem que buscar e formular é o que aconteceria, quais são os cenários que aconteceriam se algo assim acontecesse. Na minha opinião, nós teríamos uma situação de hecatombe econômica no Brasil. Por quê? Nós espantaríamos todos esses dólares que investidores estrangeiros têm trazido para o Brasil, tanto em investimento direto como em investimento em portfólio, dinheiro que vai destinado à Bolsa de Valores, a títulos de renda pública e privada. Nós teríamos uma hecatombe econômica e isso seria muito ruim para o Brasil. Descontaria ainda mais uma Bolsa que está altamente descontada, e descontada não quer dizer que ela está barata, ela reflete o risco país. Então, quando a gente fala que o Brasil tem uma bolsa barata, e a minha resposta é sempre a seguinte: o Brasil tem uma bolsa descontada em dólar em função do risco que esse governo representa. Somente abrir a boca para falar a respeito de Banco Central e criticar a política de juros
é algo que é inédito. Presidentes raramente se posicionam para falar mal de uma instituição completamente independente. Seria análogo ao governo falar mal do Congresso ou da Suprema Corte. Isso gera problema entre os poderes. E o governo do Lula, o Lula principalmente, não perde uma oportunidade de falar da taxa de juros, ao invés de falar do seu corolário, que seria a política fiscal, que está bastante desatinada, desastrada nesse momento. Se fala muito mais de gasto, de novos tipos de benefícios, mas nós não falamos a respeito de equilíbrio das contas públicas e colocamos a possibilidade de socorrer num futuro longínquo baseado em aumento de arrecadação. Quer dizer, credibilidade zero. Voltando à vaca fria, seria uma hecatombe econômica, qualquer tipo de atividade de reestatização de qualquer empresa, não é só a Eletrobras, mas dado o tamanho da Eletrobras, isso representa uma ameaça grande, talvez não crível, mas uma ameaça, né, que está sendo cumprida por parte do Lula, e isso vai ser incorporado certamente ao desconto da Bolsa Brasileira. Eu quero voltar com o James. James, você consegue compartilhar com a gente para a gente olhar aí os papéis de Eletrobras na N-Quantis, para a gente conseguir visualizar exatamente um pouco mais sobre este cenário que vocês traçaram aqui para essa situação de Eletrobras? Claro. Eu estou já compartilhando a minha tela aqui. Legal, tá vendo. O que a gente enxerga dentro do N-Quant é que a empresa, assim, como foi previsto, a empresa divulgou um resultado do primeiro TRI que foi, não empolgou, não. Continuou mostrando uma queda de margem, uma queda de retorno sobre capital. E a previsão do segundo TRI também não empolga nada, até desanima. Então, é muito difícil ficar nesse momento, mesmo não tendo essas falas infelizes e incorretas, erradas do governo atual sobre a Eletrobras, mesmo não tendo, a Eletrobras, assim, teria um viés negativo, bastante negativo, digo, dentro do mercado financeiro. Então, e concordo totalmente com as observações que foram feitas há pouco. Assim, a falta de credibilidade, de previsibilidade que esse governo, a gente tem conversado bastante sobre se o Lula vai ser o Lula 1 ou se ele vai ser um Dilma 3. Ele está criando um novo Lula, que foi muito pior que a Dilma 2. Então, infelizmente, assim, a nossa regra durante o nosso fundo carro-chefe, o Maracanã, que hoje, por acaso, faz seu 10º aniversário, a regra com ele, e como por exemplo, ele é um fundo quantitativo, mas a regra dele durante um governo que é um governo de esquerda populista, um governo que não acredita no mercado, assim, não tem nada moderno sobre MMT, mas em economia moderna, ou seja, crível, a gente simplesmente evita estatais. E eu acho que essa regra deveria ser adotada hoje em dia, e os resultados, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, da Eletrobras, confirmam isso. Por que gastar seu tempo? Por que ter que lidar com um custo de oportunidade com a Eletrobras, enquanto poderia investir seu capital em oportunidades bem melhores, que sim existem, apesar de todos os problemas que o Brasil sofre hoje em dia, tem sim oportunidades bem boas de investimento na Bolsa Brasileira. Ô, James, aproveitando, já que você está com o gráfico aberto, eu queria que você depois pudesse olhar a Petrobras, até porque teve uma notícia que foi divulgada agora há pouco, né, até de acordo com a Reuters aqui, há 2 horas mais ou menos, trouxe a notícia de que a Petrobras não vai mais construir plataformas inteiras no Brasil. A decisão foi anunciada, inclusive, pelo diretor executivo de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, falando então que a Petrobras vai ajudar a revitalizar a indústria de construção naval do Brasil com contratos para
para descomissionar plataformas antigas ou fabricar módulos para novas embarcações, mas não para construir plataformas inteiras, né? Ali a companhia veio com algumas limitações, inclusive para trazer aí para o Brasil trabalhos como a construção do casco, que normalmente acaba sendo feito pela Ásia. Depois eu quero entrar um pouco mais em relação à Petrobras, mas já que você está com o N-Quantos aberto, vamos dar uma olhada, se você puder, aí nesses papéis, tanto de Petri 3 e Petri 4, para a gente se aprofundar um pouco mais nas notícias aqui de Petrobras, por favor. Claro, estou aqui apresentando a evolução cíclica fundamentalista da Petrobras e ela entrou, assim, em conjunto com a maioria das empresas da sua indústria, entrou numa fase de recuperação e expansão no final de 2020, que continuou em 2021 e teve até um 2022 que foi razoável, mas, assim, o que me, assim, fora essas notícias novas, o que me preocupa hoje em dia com a Petrobras é que, assim, em geral, no mundo inteiro, porque enquanto não simplesmente mede a evolução cíclica fundamentalista das empresas listadas no Brasil, mas sim em todas do mundo inteiro, a gente está vendo uma tendência bastante negativa entre as empresas que participam na indústria de petróleo, que estão entrando em forte retração. Ou seja, que esse ciclo de alta que passou nos últimos anos está dando sinais de que bateu um pico e que já nesse ano, no segundo semestre de 2023, vão começar a entrar num ciclo de desaceleração. Então, ok, a Petrobras tem mostrado resultados excelentes, mas isso foi dentro de um governo que teve uma filosofia totalmente diferente. Então, o que me preocupa hoje em dia com a Petrobras é que, em geral, estamos vendo um movimento de desaceleração na indústria global e, ao mesmo tempo, tem o Lula, que certamente vai falar mais coisas, só para dar uma palavra menos feia, mais coisas infelizes sobre a empresa e que poderia pressionar, sim, enquanto sofremos uma queda dos preços de petróleo, também sofreremos possivelmente as falas infelizes do Lula sobre a Petrobras. Então, por mim, a regra é clara. Eu vou evitar as estatais enquanto temos esse governo. Ô Vandique, até estava olhando aqui, né, a reação já, inclusive, desta notícia que foi divulgada agora há pouco, trazendo aí uma frustração, principalmente nas expectativas do setor naval nacional, lembrando, né, o Carlos Travassos, que é o diretor de engenharia da Petrobras, que traz, então, esse anúncio hoje de que a empresa não vai mais fazer esse trabalho completo, vamos dizer assim, para a construção das plataformas no Brasil. Isso trouxe um desgaste, tem trazido uma preocupação, principalmente para grupos siderúrgicos, sindicatos da navegação, organizações que apoiaram, inclusive, a própria eleição aí do presidente Lula, agora muito preocupados com essa notícia. Eu queria entender também um pouco da sua visão, né? O que você acredita que isso pode trazer de reação até ali para a Petrobras diante desta notícia agora anunciada agora há pouco, de que não vai ter, então, aí mais construções sendo realizadas somente aqui pelo Brasil? Paula, apesar dos pesares, apesar das falas atrapalhadas do Lula e do próprio presidente da Petrobras, existe ainda uma voz da razão dentro da estrutura gerencial da empresa. O Brasil não tem nenhuma vantagem comparativa para produzir barcos, principalmente embarcações deste porte. O Brasil deveria focar em suas vantagens comparativas, que é o agronegócio e alguns outros setores. E esquecer de coisa que a gente não tem nenhuma competência e nós produzimos embarcações de péssima qualidade a custos muito superiores do que os coreanos, os singapurianos, os chineses fazem. A gente deveria focar naquilo que a gente sabe fazer bem e de maneira eficiente e deixar as outras coisas para quem sabe fazer e que tem vantagem comparativa. O Brasil, pelo menos nessa fala do diretor,
no Travasso, é que existe sim um fundo na Petrobras, espero que esse não seja um fundo falso, um alçapão, e que a Petrobras foque no que ela faz muito bem, que é upstream. Né? Dentro da estrutura do mercado petrolífero, nós temos normalmente duas atividades que são complementares, mas não precisam ser feitas pela mesma empresa. O Brasil, a Petrobras, domina muito bem a questão de prospecção, né, a sondagem, etc., que está na upstream, na região upstream do mercado, da cadeia produtiva do petróleo. O resto, o Brasil não é muito competente. E quando eu falo Brasil, eu não quero falar Brasil porque parece que está falando da seleção brasileira. Estou falando da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem acionistas e tem capital misto. Né? Tem acionistas como eu e provavelmente o James que temos ações da empresa. Então, a empresa que tem dono, ela espera ser rentável. Para ela ser rentável, ela precisa focar onde ela é boa, ela tem competência e onde ela tem vantagem comparativa. E a Petrobras é excepcional na área de prospecção e upstream. Mas no resto dessa estrutura de cadeia de valor, da cadeia de produção, a Petrobras não é muito boa e a gente já viu os grandes déficits que ela apresentou, principalmente na área de refino. E por essa razão é muito importante que a gente foque e aplique dinheiro, né, investimentos, principalmente na área, nas embarcações, nas plataformas, onde elas custam menos e têm melhor qualidade. É o que acontece, porque isso vai deixar a empresa mais eficiente para produzir e ser mais rentável, e é importante para o Brasil e para os indivíduos que são donos de ações, que são acionistas da empresa, que a empresa seja mais rentável. No caso, a Petrobras, o ano passado, foi recordista de distribuição de dividendos. Isso é muito bom, inclusive, para o governo, que é o maior acionista da estatal. Da empresa. Uhum. James, já que a gente está falando em Petrobras, queria entender também um pouco da sua visão sobre o petróleo. Eu estava vendo aqui a CNBC, né, trazendo uma reportagem falando que essa forte queda do petróleo, apesar do petróleo estar em alta hoje, tá? Mas essa grande queda que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas, que acabou surpreendendo aí os mercados como um todo, aqui na análise aqui de alguns especialistas na reportagem da CNBC, falam aqui que agora veio um fundo do poço ali já para os preços do petróleo, né? Não acreditam que possa vir mais quedas aí pela frente, já sinalizando que já teria chegado aí realmente nesse fundo do poço. Só lembrando que o Brent caiu quase 8% se a gente olhar até o final da semana passada. Hoje está tendo uma alta, mas até o final da última sexta-feira teve uma queda aí de 8%. Como que você enxerga realmente aí esta situação, né, no qual a gente vê o petróleo ali na casa dos $76 mais ou menos o barril? Você acredita que realmente já chegou ali ao fundo do poço? Bom, eu duvido e, assim, eu estou bastante cético quanto os preços de commodities, tanto petróleo como minério de ferro. Por quê? Porque temos que lembrar que passamos por um dos momentos mais esquisitos da história da economia global, que foi a pandemia, em que logística parou, em que a gente teve os problemas de produção, problemas de suprimento, problemas e aí todo mundo, na maioria do mundo, ficando em casa, e aí essa demanda para produtos aumentou bastante. Agora, a reabertura da China e da maioria das economias do mundo inteiro é bom para a economia global, mas também representa seus riscos, porque os problemas de logística estão acabando. E com assim, a retomada de normalidade na cadeia de suprimento, aí não tem tanta falta de produto. Eu vou voltar para o Brasil amanhã, mas estou aqui nos Estados Unidos durante as últimas 2 semanas. Eu estive aqui em outubro do ano passado, julho também do ano passado, e naqueles momentos, assim, a gente ia para o supermercado e faltava muito produto. Hoje em dia falta nada. Então, é uma situação completamente diferente do que passamos. E a realidade digamos, a retomada da normalidade aqui de suprimento impacta bastante
os preços de petróleo estão impactando bastante o preço. Eu sei que minério de ferro subiu mais ou menos 5% na China ontem à noite, porém, assim, minério de ferro tem caído bastante. Então, assim, duvido que estamos no fundo do poço. Acho que petróleo... eu sou texano, então falo de WTI. Mas falando sobre Brent, eu acho que a gente chega no patamar de 50, 55, antes que a gente deveria começar a falar sobre o fundo do poço. 50, 55, James. Olha só, informação importante. Seria normal. Seria normal para um ciclo de desaceleração. Assim, quem acreditava, eu sei que a pandemia foi algo inédita, mas quem acreditava que futuros de Brent chegariam a ter um preço negativo? Então, assim, 50, 55 depois de bater em 100, seria normal para um ciclo de desaceleração em que a trajetória global de petróleo já começou a andar até estamos em retração hoje em dia e o próximo passo vai ser desaceleração, então seria normal. Eu quero só ir com a Débora rapidinho, que está aqui me chamando, ela está com o setor inclusive aberto. Vamos só acompanhar, trazer como que está a atualização neste momento. Fala, Débora. Vamos lá, Paula, porque a gente tem aqui, olha só, uma alta de todo o setor de petróleo, por enquanto. Aliás, daqui a pouquinho, James, bom dia para você. Eu vou até pedir para já você trazer uma análise aí na Uniquant de Prio e eu vou trazer um pouquinho da repercussão que a gente tem tido de Prio com esse caso aí de Enalta. Mas por enquanto a gente tem, olha só, Petrobras subindo 1,23%, Petri 4 sobe 1,21%, Petri 3 1,23%. Vibra Energia que lidera altas no setor, 3,05%, 3R Petróleo também sobe agora 2,58%. Ultrapar também segue em alta, Prio está subindo, né, 1,17, mas só trazer o setor terceiro de mineração para mostrar, como, né, você muito bem falou aí sobre essa questão, a gente até teve alta aí do minério de ferro, mas o minério está em patamares bem baixos. Hoje o setor inteiro acompanha essa alta da commodity, que na segunda sessão agora os contratos futuros da na sessão noturna permanecem em alta, mais de 3%. Mas, voltando aqui para o setor de petróleo, e por quê? Nessa situação aqui de Prio, a gente teve a companhia divulgando hoje um comunicado, negando, inclusive, eu vou até trazer mais detalhes aqui para o pessoal, quem estava no pre-market aí acompanhou, eu trouxe bastante detalhes sobre isso. A Prio negou nessa segunda-feira, né, ter feito qualquer tipo de tratativa, negociação ou acordo em respeito de uma potencial aquisição da participação na Enalta. O comunicado vem logo após uma notícia que foi divulgada pelo jornalista, né, o colunista Lauro Jardim, no jornal o Globo, sobre a intenção da Prio em comprar cerca de 28% de participação da Enalta, segundo o jornal. Então a companhia negou, né? E aí, James, eu queria que você pudesse trazer uma análise do papel de Prio que teve resultado sendo divulgado e diante de um cenário como esse, que a gente tem notícias que sempre acabam impactando diretamente no valor do papel, não exceção só de Prio e Enalta, a gente teve aí também, né, Braskem, que na sexta-feira Braskem negou que tivesse qualquer tipo de negociação. Hoje a gente já teve a Novo Honor dizendo que recebeu sim uma proposta não vinculante. Em janeiro a gente teve o caso lá de CIA, né, que aí seria vendida para a Renner, depois negou tudo e a gente vê nesses momentos os papéis darem uma disparada muito grande, né? Mas fazendo uma análise aí realmente sobre na Uniquant, realmente da companhia e não de especulação de notícia, James, o que a gente tem para Prio? Interessante, eu sou ex-M&A, Morgan Stanley, há 20 anos atrás, e agora eu sou investidor quantitativo que raramente que eu acredito em alguns desses rumores, que foi o caso com a Prio. Quando eu vi o rumor, eu fiquei pensando, isso é eu mal acho que isso vai acontecer. Bom, vamos lá, já coloquei Prio dentro do Uniquant e como eu acabei de falar, a gente enxerga uma movimentação já, a Prio já está no ciclo de retração. O que quer dizer retração? Quer dizer que margens, depois de uma expansão excepcional, retorno sobre capital, depois de expandir de uma forma extraordinária, como aconteceu em 2021, 2022, assim, entraram em retração, bateram um pico para esse momento
de ciclicalidade. E a previsão é que a trajetória da empresa que, assim, esse gráfico poderia ser o gráfico médio para a indústria em geral, global de petróleo, que é que depois de um ciclo muito bom, caiu em retração e agora a trajetória é para desaceleração. Por isso eu estou muito cético de que petróleo bateu o fundo do poço. Agora, para o day trader, ok, pode ser, para essa semana talvez, mas para esse ciclo, não. Acredito que a situação vai piorar, que deveria ser bom. Assim, os presidentes de bancos centrais globais deveriam aplaudir essa queda de petróleo, e se eu tiver correto que Brent vai para 50, 55, ainda mais. Então, eu teria muito cuidado nesse momento com Prio, com Petrobras, etc. E, em geral, petróleo global. Perfeito. James, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre muito incrível ter a sua análise aqui, ter a sua participação em parceria conosco. Muito obrigada. Forte abraço para você. Esperamos você aqui na semana que vem.